Nesse sentido, a temática dessa palestra é debater o futuro da administração pública, os desafios que nós vamos enfrentar, e eu gostaria de passar, em seguida, a palavra ao professor Sérgio Guerra, 30 minutos. Queria agradecer ao doutor Paulo Martins pela introdução interessante, importante, que vai me permitir encaminhar aqui a minha reflexão sobre o tema envolvendo o futuro da administração pública. Quer dizer, obviamente, futuro é uma coisa incerta, uma coisa que depende de uma série de fatores, mas eu agradeço muito ao presidente Rudney Marques pelo convite para participar desse importante encontro que reúne as carreiras de Estado. E começo por aí, né? Carreiras de Estado, aqueles que operam a máquina da administração pública. Vocês não são formuladores de políticas públicas, as carreiras de Estado, na verdade, não estão nos órgãos de governo, ou seja, na função de governo propriamente dita, e também não exercem o controle finalístico, né? A administração pública é aquela que está, na verdade, operando a máquina estatal. Então, a minha compreensão sobre a importância desse evento é exatamente ter o foco nessa ideia que funciona hoje em relação à administração pública, de muitas críticas, como foi comentado no primeiro painel, às vezes a chamada satanização da administração pública, para mim é um grande absurdo, porque é a máquina que administra o país como um todo. E, em função de tudo que vem acontecendo no Brasil, o que tem levado a administração pública brasileira e os administradores públicos, né, os servidores de carreira de Estado, é um verdadeiro receio de tomar decisões. Muitos dos senhores e senhoras que estão aqui, na verdade, hoje, têm muito receio de tomar decisão dentro da premissa de que, dependendo daquilo que for decidido, muito provavelmente ou estarão numa sindicância, num PAD ou mesmo numa ação de improbidade administrativa. Então, a administração pública, os servidores de carreira hoje, ficam numa situação intermediária entre formuladores de política pública ou o governo propriamente dito, e, de outro lado, órgãos de controle externo, né? E a administração pública e os servidores de Estado estão ali no centro dessa grande polêmica. O que acontecerá, né? O futuro, qual é o futuro da administração pública e, num ambiente como esse, envolvendo carreiras de Estado, qual será o papel e desempenho daqueles que exercem esse importante papel público? Eu, nesses momentos, professor, doutor Paulo, eu examino a situação numa ideia de evolução. Nós tivemos no Brasil 3 grandes momentos, 3 grandes, vamos dizer assim, reformas administrativas. Já quando nós falamos em funções das carreiras públicas, nós pensamos logo nas funções, nas reformas administrativas, né? O Estado brasileiro, como todos nós sabemos, ele teve uma influência muito grande do sistema francês, né? Aquela ideia de máquina pública do executivo unitário, né? O que é o executivo unitário? A ideia de um modelo piramidal, centralizado, no chefe da administração pública, quando as decisões são tomadas de cima para baixo. O Estado brasileiro foi formado dessa maneira, olhando muito para o modelo do sistema francês, né? O direito administrativo no Brasil, a carreira que foi autorizada por Dom Pedro II, foi com base no modelo francês. Os autores que escreveram os primeiros cursos de direito administrativo no Brasil utilizaram todas as obras francesas. Então, é natural que a nossa burocracia estatal tenha se formado com esse viés, ou seja, a faculdade de direito, a direito administrativo, as funções públicas estatais desenhadas dentro do arcabouço constitucional brasileiro, em diversas épocas, seguiu, no seu início, o modelo francês. E nós estávamos acostumados aqui, doutor Paulo, com a ideia do executivo unitário. Executivo unitário, seguindo princípio da legalidade, dentro de uma separação tripartite de poderes e uma separação do público e do privado. Então, nós crescemos com essa ideia no Brasil, e até hoje ainda olhamos muito para isso, a separação entre público e privado, né, o chamado regime jurídico de direito público, né, que as carreiras públicas todas estão bastante acostumadas. Então, o que significa isso? Eu tenho o interesse público superior ao interesse privado, eu tenho os bens públicos diferentes dos bens privados, eu tenho o preço público diferente do preço privado,
eu tenho o serviço público diferente do serviço privado, eu tenho os bens públicos diferentes dos bens privados. Então, nós acostumamos com essa estrutura no Brasil, ou seja, o público é uma coisa, o privado é outra coisa. E isso perdurou no Brasil até a década de 30. E a década de 30 é considerada a primeira grande tentativa de uma reforma administrativa que foi implementada parcialmente. O que aconteceu na década de 30 com Getúlio Vargas? Um grupo de scholars, né, de pesquisadores e professores e administradores, tiveram uma grande influência do sistema norte-americano. O que aconteceu nessa época, na década de 30, é que a ideia de um modelo que foi falado aqui na primeira palestra, do spoil system, né, aquela ideia de que poderia-se, né, a administração pública era fatiada entre partidos e tudo mais, com a ideia de racionalização, modelo weberiano de racionalização, e isso foi comandado por um importante professor chamado Luiz Simões Lopes, que veio a ser o presidente do DASP, isso na década de 30. E ele propôs uma grande reforma administrativa sob a ótica do orçamento público, das carreiras públicas, da introdução do concurso público e tudo mais. Então, isso é considerado a primeira reforma da administração pública, das carreiras públicas no Brasil na década de 30. Então, nós estávamos muito acostumados com isso, né? O Brasil seguiu dessa forma, né? Serviço público, concessão de serviço público, depois, com os problemas econômicos, especialmente decorrentes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve um fortalecimento das empresas estatais, né? Criação de muitas empresas estatais, e nós chegamos, na década de 70 e 80, com quase 600 empresas estatais federais, né? Esse foi o caminho. Uma segunda reforma da administração pública foi tentada também com o Decreto-Lei 200, que até hoje está aí vigindo, não é isso? Que ainda estrutura a máquina pública brasileira. Aquilo que foi, na década de 30, uma tentativa de trazer um modelo norte-americano de administração pública, acabou não vingando, mas ele chegou a ser parcialmente implantado no Brasil. Na década de 30, por exemplo, serviço público, que era aquilo que nós herdamos do sistema francês, começou a ser mitigado. Se nós pegarmos, por exemplo, a área de portos na década de 30, tem um decreto de 1934 que tratava como public utility, que é o sistema que nos Estados Unidos é adotado para a afetação de determinadas atividades ao interesse público. O próprio aproveitamento de uso de águas também, o Código de Águas, é da década de 30 também. Também ali não se falava em serviço público, falava-se em public utility, em utilidade pública, serviço de utilidade pública. E não podemos esquecer também que foram criadas diversas agências, que na época chamavam-se comissões, né? As comissões que o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, né? E a doutrina do direito administrativo naquela época contribuiu na elaboração de pesquisas nesse sentido, como Odilon Andrade, na UFMG, e tantos outros, o Bilac Pinto, na UFRJ, no Rio de Janeiro, livros e obras e teorias, dizendo, olha, nós temos que ir para um modelo um pouco mais profissionalizado, como nos Estados Unidos da América, que lá chamam-se administrative state, ou seja, o Estado administrativo. Então, só para a gente organizar aqui as ideias. Na década de 30, então, tentou-se formular uma reforma da administração que ficasse muito próxima ao modelo norte-americano. É o Estado administrativo. Como é que é o Estado administrativo norte-americano? Você tem o poder legislativo, você tem o legislativo, você tem o judiciário e tem o administrativo. É uma quarta estrutura que não está prevista na Constituição dos Estados Unidos, porque na época não se pensou nisso, no século XVIII, mas com a evolução, com a mutação constitucional, acabou sendo como válido, como constitucional, o chamado Estado administrativo. E nós não conseguimos implantar esse Estado administrativo, né? Ou seja, que a burocracia estatal tivesse uma relevância e uma importância como a que ela merece, porque ela é que, como eu disse, ela não está nem no extremo da formulação de política pública, nem está também no extremo do controle externo. Ela está no exercício regular de desenvolvimento dos interesses públicos. Muito bem. Na década de 30, isso acabou sendo implantado parcialmente no Brasil chegamos à década de 60,
como eu havia falado, com o Decreto-Lei 200. Né? Só um comentário anterior. A Constituição de 1934, ela já previa a regulação, inclusive. Né? Esses órgãos que foram criados na década de 70, né, parcialmente, ou próximo ao modelo de agências reguladoras, teve previsão constitucional na Constituição de 1934, onde dizia-se textualmente que o Estado iria regular os contratos de concessão, visando a manutenção do equilíbrio econômico, etc. Então, fecho a primeira parte, na década de 30, caminhando, portanto, para a década de 60, uma segunda reforma administrativa com o Decreto-Lei 200. O que aconteceu ali? Para todos os senhores e senhoras que trabalham muito com o Decreto-Lei 200 ainda, nós temos ali a ideia de fortalecimento da descentralização, com autarquias e tudo mais, mas o artigo 170 do Decreto-Lei 200 tem lá a possibilidade de avocação de qualquer tema pelo chefe do Poder Executivo. Então, mesmo na década de 60, com a ideia de modernização da máquina administrativa, nós continuamos com o Executivo unitário. Né? Qualquer decisão, qualquer questão pode ser avocada pelo chefe do Poder Executivo, conforme está lá no artigo 170. O que aconteceu no Brasil e no mundo é que na década de 70, década seguinte à edição do Decreto-Lei 200, nós tivemos uma grande crise no mundo. Nixon, em 1971, alterou o padrão dólar, teve uma máxima de desvalorização, o petróleo o barril do petróleo subiu 400%, uma grande crise do welfare state, ou seja, os estados pós-Segunda Guerra Mundial cresceram drasticamente, especialmente na Europa, com a sua atuação visando oferecer e prestar diversos serviços à sociedade, e isso ficou inviável em muitos países. Então, o que aconteceu nesse período, após a década de 70, década de 80 especialmente, foi que vários países tiveram que colocar o pé no freio nas despesas. E aí começa um movimento para uma nova reforma administrativa, que aconteceu no Brasil na década de 90. O governo Fernando Henrique Cardoso, com a influência do New Public Management da Inglaterra, com Margaret Thatcher, que buscou uma redução da máquina estatal, né? Sair daquele modelo, vamos dizer, piramidal e centralizado no chefe da administração pública e criar um sistema policêntrico de descentralização, de criação de organismos, de criação de agências, e as agências vieram do modelo, novamente, norte-americano. Vejam que é um pêndulo, né? O professor Caio Tasso, que falava isso, vivemos num momento pêndulo, né? Uma hora nós estamos de um lado, outra hora de outro, e isso acontece muito, vem acontecendo muito na administração pública. Na década de 90, o que houve? Né? Se no primeiro momento o foco era no fortalecimento do Estado e categorias, institutos e ferramentas do direito para o fortalecimento do Estado, o que aconteceu na década de 90 é que o fortalecimento foi pró-mercado. Então, qual era o foco? Privatização, criação de agências reguladoras, parcerias público-privadas, eficiência, não é isso? Até que entrou lá o princípio da eficiência no artigo 37 da Constituição. Então, todo esse movimento vem nesse período da década de 90, chamada administração pública gerencial. Ou seja, vamos mudar o sistema e o controle vai ser um controle finalístico dos atos, não é isso? Controle finalístico, um controle ex post, onde o administrador vai ter mais liberdade e, ao final, então, nós vamos medir, de acordo com o contrato de gestão, se ele conseguiu alcançar determinados indicadores e etc. Esse segundo movimento, então, o primeiro foi um movimento pró-ferramentas, categorias do Estado, o segundo, mais focado nas categorias e ferramentas, olhando mais para o mercado. Né? E, doutor Paulo, o que acontece atualmente, e o senhor falou isso no início da sua apresentação, da sua exposição, é o seguinte: o que está acontecendo atualmente em relação à atuação das carreiras de Estado, né, dos servidores públicos. A vinda da tecnologia, somada a um processo de globalização e internacionalização do direito, inclusive, ele vai provocar uma grande mudança no papel da administração pública, queiremos ou não. Né?
Assim, não dá para dizer assim, não, mas eu quero continuar sendo regido pelo princípio da legalidade estrita. Isso não vai dar mais. O Congresso não consegue trazer todas as respostas. Aquela ideia russoniana, né, de que a vontade geral vai resolver os principais problemas e que a discricionariedade administrativa vai complementar a norma, a meu juízo, nós vamos ter dificuldade de trabalhar com isso, especialmente pelas pautas digitais, como o senhor falou. Então, o papel da administração pública, ele vem continuando com a sua importância, continuando com o seu protagonismo, mas, a meu juízo, com um viés um pouco diferente, ou, se me permitir, bastante diferente daqui a um certo tempo, porque agora, se nós tínhamos o Estado como foco, depois o mercado, agora nós temos as pessoas. E por que as pessoas? Porque nós viramos um produto. As pessoas viraram um produto. Todos esses serviços digitais que são gratuitos, eles não são gratuitos. Os nossos dados estão sendo coletados para comercialização. Assim, como a administração pública vai enfrentar isso? E mais, os modelos de negócio que estão por trás disso não estão no Brasil. Nós chamamos de Global Service Providers. Eles são provedores de serviços globais, eles não estão na nossa soberania. A minha legalidade, que é aquele braço, né, importante do direito administrativo, e que todos os servidores, né, estão acostumados e se prendem ali, porque de alguma forma dá um conforto na sua tomada de decisão, ele não vai mais trazer as respostas na grande maioria das demandas digitais que estão surgindo em todo o mundo. E a importância dos reguladores internacionais não param de ser apresentadas a nós, administrativistas, que, eu repito, estávamos acostumados a trabalhar com aquele direito público, separação do público e do privado. Nós estávamos acostumados com isso. Né? Os contratos administrativos. Quem não estudou aqui pelo Ili Lopes Meirelles, não é isso? Nós estávamos acostumados com isso, a classificação dos atos administrativos. Era muito bom, né? Era simples. Os elementos do ato administrativo, com validação e tudo mais. Isso não vai mais dar resultado. Porque as demandas que estão chegando a cada dia trazem uma dificuldade. Antigamente se falava-se no IPO das empresas, né? Quando você tinha aquele Initial Public Offering, né? Você vai expedir umas ações, você vai na CVM, não é isso? Pega a aprovação. Agora fala-se no ICO. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. Initial Coin Offering. As moedas, tem mais de 1000 moedas no mundo hoje que já são utilizadas para compras regulares. E a administração pública vai fazer o quê? Não, mas o princípio da legalidade, aciona o Congresso aí, bloqueia essas 1000 moedas. Aqui não vai entrar. É assim que vai funcionar? Esse serviço de Waze, que todos nós aqui usamos, a grande maioria de nós, coloca lá, opa, que beleza, de graça, ele vai te dar. Aquilo ali está rastreando todo o seu deslocamento, ele sabe tudo que você fez, onde você parou o carro, qual é o tempo que você levou, onde tem no trajeto os gargalos, engarrafamentos, ele vende isso. Isso vale muito dinheiro, inclusive para políticas públicas, porque o governo, se souber usar essas ferramentas, ele vai poder fazer políticas de mobilidade urbana utilizando um equipamento que está fora do Brasil, de um Global Service Provider. Assim, como que nós vamos atuar diante desse novo cenário, doutor Paulo? Então, a administração pública, a meu juízo, e esse tema realmente é de extrema e aguda importância, nós temos eventos como esse, debates e capacitação mesmo da administração pública para enfrentar essa nossa época, nova época. Eu não sei se será uma reforma da administração pública, como no passado, na década de 30, na década de 60 ou na década de 90. Mas o que eu venho sustentando academicamente, lá na Fundação Getúlio Vargas, e nós temos um mestrado lá em Direito da Regulação, vejam, um mestrado em Direito Constitucional, Direito Civil, mas Direito da Regulação, porque a gente precisa compreender essa tal regulação, não só nacional, que já vem, né, desde a década de 90, de alguma maneira se consolidando no país,
um pouco em baixa, um pouco em alta, não importa. Mas e essa regulação internacional, né? As normas contábeis das empresas, inclusive estatais hoje, estão ligadas ao IOSCO. O que é o IOSCO? É um organismo internacional de regulação dos valores mobiliários. Então, para você ter empresas globais, você tem que seguir o IOSCO, que é uma entidade de regulação internacional que dita as regras contábeis. E no Brasil, muitos políticos nossos, por exemplo, não sabem nem o que é CVM. Outro dia eu tinha um evento com uma pessoa ligada à CVM, e disse, olha, de vez em quando me chamam para falar sobre os valores imobiliários. Você está sendo convidado para... Não sabe nem o que é valor imobiliário, e a gente já está falando do IOSCO. Não é? Ou na área internacional de aviação, a IATA, por exemplo, que dita todas as regras internacionais dos aeroportos internacionais. Assim, como enfrentar essas novas demandas, né? Blockchain, que não é uma moeda, né? É um método de se alcançar determinados resultados. Vários, o Dr. Paulo comentou isso, em vários países já se adota o modelo de blockchain em organização de pautas administrativas. Nós vamos ter que entrar nesse sistema também. A gente vai ter que... não, eu vou ficar de fora, eu não quero participar. A não ser que você feche o país, mas isso já está posto. Né? E as carreiras de Estado, como eu disse que estão, na verdade, não estão na formulação de política pública, nem estão no controle finalístico, estão com a operação propriamente dita, né? Muitos procuradores, inclusive, que elaboram pareceres sobre a legalidade ou não de um determinado ato, de um determinado contrato administrativo, vão ter que se capacitar para essa nova fase que se impõe sobre todos nós. Não é? Então, concluindo, né? Primeira parte, a estruturação do direito administrativo para as categorias de Estado. Uma segunda fase na década de 90, estruturação do direito administrativo, parcerias público-privadas, agencificação, né? Policentrismo, saindo de um executivo unitário, muito focado na eficiência no mercado. E agora, eu arriscaria dizer que o foco seria nas pessoas. Porque, como eu disse, nós estamos nos transformando num grande produto. E esse produto tem que, de alguma forma, ser, não é, objeto de atuação estatal. As carreiras de Estado e não as carreiras governamentais, ou seja, eu não diria carreiras governamentais, mas as atuações governamentais que são de curto prazo e que se movimentam muito por um critério político partidário, não têm essa função, a meu juízo. A função é das carreiras de Estado, as carreiras que são pensadas, estruturadas e que vivem ao longo do tempo para pensar prospectivamente, de forma que o futuro, né, os impactos das suas decisões tenham efeitos positivos para a sociedade. De modo que aqueles organismos que antes nós estávamos acostumados com organismos públicos apenas, lidando do interesse público, agora passa a ter organismos privados internacionais, que nós ou interagimos com eles, ou nós vamos fechar a porta, vamos deixar de fazer parte de um jogo internacional. Não é fácil, vamos proibir o Waze no Brasil. É isso? Vamos proibir esses aplicativos todos. Né? Hoje, você compra o seguro por um aplicativo. Né? Antigamente, você ia lá num corretor, comprava o seguro do seu carro, da sua casa, etc. Hoje, o aplicativo, ele rastreia as suas atividades por sua atuação pelo Facebook, pelo LinkedIn, por qualquer atividade no Google, pelas suas pesquisas, e, a partir daquilo ali, ele dá um preço diferenciado de uma apólice. Assim, o que eu faço com isso? Eu vou fechar a porta, não vou permitir, não, vou editar uma lei proibindo. Assim, como é que eu faço isso? Então, esses mecanismos todos, eles trazem assim, um desafio grande, com isso eu concluo a minha apresentação, ou seja, o futuro. Nós temos que pensar mais em planejamento. Eu acho que a administração pública está muito carente de planejamento. Eu vejo muitos colegas competentes das carreiras típicas de Estado que me dizem, Sérgio, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, porque eu não tenho no meu órgão, na minha entidade, um planejamento claro e transparente. Eu até posso ter um planejamento estratégico, mas eu não tenho metas claras e objetivas do que eu tenho que atingir. Então, a gente vai tocando a vida ali. Ou seja, falta planejamento.
eu não tenho as métricas. Olha, você tem que mês a mês, com algumas exceções, tá, gente? Com algumas exceções, mas na grande maioria do país, em mais de 5.500 municípios, por exemplo, né, muitos municípios sofrem com isso, não tem metas, não tem planejamento, não tem métrica. Ah, mas tem accountability, vamos cobrar. Mas vamos cobrar de quê? E por quê? Como? Tirando a questão do problema de polícia, que já foi comentado no primeiro painel, a gente não está falando de corrupção, né? Isso é uma questão fora do debate objetivo sobre as carreiras públicas. As carreiras públicas têm que ser respeitadas, né? Todos têm que ser respeitados, passaram por concursos públicos, têm uma missão relevantíssima para a sociedade. Agora, precisam também ter, não é, determinadas diretrizes de planejamento, um reforço do controle interno, porque não adianta também, se você não tiver um controle interno, as coisas vão acontecendo, muitas vezes alguém até detecta alguma coisa, mas não tem uma independência, uma autonomia para o controle interno para dizer, olha, isso aqui não pode seguir. Aí o que acontece? Estoura lá no controle externo e diz, não, mas os servidores são corruptos, são isso, são aquilo. Porque muitas vezes, muitos órgãos, e aí eu estou falando do Brasil, repito, com mais de 5.500 municípios, muitas vezes sem qualquer autonomia do controle interno, né? E o controle ex ante. E, por fim, essa questão do governo digital. Eu acho que não dá para ficar de fora desses mecanismos de compreender melhor e capacitar as carreiras de Estado, os servidores de carreira de Estado, para atuarem com essa nova fase, que, repito, onde nós, cidadãos, né, somos o foco de uma grande quantidade de prestadores de serviços globais. Esses são, inclusive, se nós pegarmos o balanço dessas empresas, são as empresas que mais valem hoje no mundo. Não são mais as petrolíferas, não são mais as mineradoras, não são mais as empresas de automóveis, etc., etc. São empresas digitais, empresas que capturam ou vendem serviços e se utilizam disso para ganhar dinheiro. Enfim, muito feliz, portanto, em poder ter participado aqui do FONACAT, desse evento, importante evento, uma conferência nacional, e trazer, assim, algumas reflexões que a gente vem fazendo, respostas a gente não tem para o futuro, mas essas são as reflexões que eu tinha a apresentar. Muito obrigado. Parabéns ao professor Sérgio Guerra pela brilhante exposição inicial. De fato, nós vivemos um momento de desafio, né, de necessidade de inovação, também, como o professor colocou aqui, uma mudança de cultura, né, porque vimos dessa administração patrimonialista, burocrática, e agora uma administração gerencial, mas que precisa se adaptar às novas tecnologias, né? Sem dúvida alguma, é necessário um investimento do Estado, né, na qualificação dos servidores públicos, né, dos agentes públicos que exercem esses papéis, né? Também é necessário uma disposição nossa, né, dos servidores, de nos atualizar, de estar aberto a esse novo tempo, né, que se avizinha. Eu sei dos desafios aí no Executivo, e principalmente nos estados e municípios, né, em termos de qualificação. No Tribunal de Contas da União, nós, por bem, temos nos adaptado a essas mudanças, né? Acho que vocês viram aí nos últimos dias o uso de inteligência artificial nas nossas auditorias, né? Os nossos robôs, né, aparecendo na mídia. Temos também inovado bastante no uso da tecnologia da informação em termos de dados, mineração de dados, né? O uso de auditoria eletrônica e auditoria contínua, né? Então, o que levaria muita força de trabalho, né, de auditores, hoje a tecnologia da informação nos fortalece muito em termos de controle. O professor falou também do Waze, né? O Waze, tecnologia israelense, né? Estive lá em Israel em 2016, a gente tem uma visão do país, às vezes, diferente, né? E eu me surpreendi com Israel, né? Rodei o país inteiro sem a necessidade de nenhum guia também, né? Tudo com o Waze, né? Então, um Estado que também tem investido muito em tecnologia, né, e que tem sido paradigma, né, nesses termos para muitas nações, né? A nossa legislação brasileira também, com certeza, precisa ser adequada a esse novo tempo, né? A nossa lei de licitações, que está sendo discutida, né, no Parlamento,
necessita se adequar a isso. As nossas contratações no tribunal, a gente enfrenta esses desafios muitas vezes, nas amarras da lei de licitações para as nossas contratações internas, né? Sendo que a administração pública inteira está de olho no que o TCU está fazendo, porque quer servir como paradigma, né? E a gente enfrenta esses desafios dentro de casa. Estamos agora investindo bastante em auditoria financeira, né, as auditorias financeiras, que também é o futuro, e as contratações muitas vezes são de empresas internacionais, como o senhor bem colocou aqui, né? E aí vem a legislação e as amarras da lei de licitações que limitam, né, esse tipo de contratação. Vamos passar a fase de perguntas. Nós temos uma pergunta aqui da Decarli, da Febrafit. As novas tecnologias e o aperfeiçoamento das relações privadas levam à necessidade de adaptação da administração pública e também do próprio servidor. O professor James Alm fala de um novo paradigma na relação administração-sociedade, embasada no binômio serviço-colaboração. Podemos afirmar que também o servidor público vai ter que passar a ter uma atuação ativa, e não de mero executor, em serviço e colaboração com o particular, na perspectiva semelhante ao Amartya Sen denominou de condição de agente, professor? Acho uma ótima colocação, porque, como eu disse, nós estávamos muito acostumados a tudo ir ao Estado, né? O Estado tem que resolver todos os problemas no Brasil, né? E isso se deve pela própria forma de criação do Estado brasileiro, que foi de cima para baixo, né? Criou-se o Estado e depois a sociedade veio e disse, bom, agora vamos viver nesse Estado. Diferentemente, por exemplo, do modelo norte-americano, onde as 13 colônias se reuniram lá e criaram a Federação Norte-Americana. E, como a cada dia há uma dificuldade de você separar o que é público e privado, essa ideia de conjugação dos esforços da sociedade e do Estado, por meio, obviamente, dos seus servidores, né, para mim, parece que ela não tem volta. Ou seja, acho que o Estado brasileiro ele terá que migrar para esse sistema, porque esperar que tudo seja publicizado e que o Estado resolva todas as soluções diante de um quadro como esse que nós acabamos de comentar, né, dessa tecnicidade, desse modelo de gestão de interesses digitais e tudo mais, me parece que, na forma atual, nós não conseguiremos seguir em frente. Então, se nós, na década de 90, começamos a ensaiar um processo de, vamos dizer assim, casamento entre público e privado, por exemplo, hoje nós já temos entidades híbridas, né, que cuidam do interesse público. Vamos pegar um caso mais simples, que é o ONS, por exemplo, né? O que é o ONS? Organizador Nacional do Sistema Elétrico. Ele não é público, concorda? Não é público. Mas ele tem indicações públicas, ele tem mandato, etc. E tal. Então, isso foi um caminho. Agora, de outro lado também, você achar que tudo vai ser feito pelo privado, não acredito que isso aconteça, porque nós temos aí uma missão, um modelo constitucional brasileiro, inclusive, onde o Estado tem um papel definido na sua atuação, nas suas funções, né? Mas eu concordo que nós teremos que partir para um modelo em que haja efetiva colaboração, assim, mútua colaboração, que alguns professores, alguns pesquisadores chamam do princípio da subsidiariedade, mas eu diria que é mais do que a subsidiariedade, é uma ideia mesmo de colaboração participativa, ou seja, você tem que ter a colaboração e a participação efetiva das duas linhas, ou seja, o público e o Estado trabalhando juntos para o desenvolvimento e evolução e a própria garantia dos direitos fundamentais. Muito bom. Acho que terminamos a fase de perguntas. Muito obrigado. Agradecemos ao presidente da mesa, senhor Paulo Martins, e ao professor Sérgio Guerra,